Esse cara é um juiz famoso na Coreia, chamado Yan. Ele é conhecido como o Diabo Juiz porque suas decisões são difíceis e cruel. Mas poucas pessoas sabem disso. Por trás dessa aparência poderosa estão memórias dolorosas. Anos atrás, Yan, todos os meus parentes faleceram em um grande incêndio. Por sorte, sua sobrinha sobreviveu, mas ela estava deficiente. Naquele dia na igreja, a elite coreana reunida. Yoan, seu irmão, cunhada e sobrinha, compareceu. O irmão de Yoan pretendia doar seus bens para ajudar os pobres, mas, de repente, a igreja pegou fogo ferozmente. O fogo se alastrou rapidamente, causando pânico na multidão e fazendo com que ela pisoteasse um ao outro para escapar. Uma mulher crua pisou na sobrinha de Yan para sair correndo. Yan, ele testemunhou tudo. Ele pretendia correr para salvar sua sobrinha e cunhada, mas foi empurrada para baixo por a multidão. No mar de fogo, o Yan, o irmão, segurava a filha com força, tentando escapar. De repente, um pilar caiu e feriu Yan. Cunhada. Yoan correu até lá e puxou sua sobrinha de dentro da pilha de tijolos. Naquele momento, o pilar desabou e esmagou o irmão de Yan, irmão e cunhada de Yoan. Sacrificaram-se para salvar os seus filha. Yoan carregou sua sobrinha e tentou fugir, mas o teto desabou e esmagou os dois. Quando Yan acordou sob os escombros e viu um homem pegando o relógio do irmão corpo. Vendo que Yoan ainda estava vivo, o homem apenas olhou friamente e foi embora. Com suas últimas forças, Yan tentou carregar sua sobrinha para um lugar seguro. Quando ele viu os chibres em pé, pacificamente, lá fora, Yan jurou que faria. Elas que paguem, especialmente aquela mulher cruel que pisou em sua sobrinha, deixando-a desativado. O incêndio fez Yan perceber a crueldade humana e mundo sujo. O tempo passou num instante. Yoan agora está a tornar-se um juiz famoso em toda a Coreia. Naquele dia, um ônibus de passageiros estava prestes a colidir com o tribunal logo depois. Escola. Uma menininha caiu de repente no meio do caminho. Nesse ponto crítico, naquele momento, ninguém reagiu a tempo de salvar a garota. Uma jovem juíza que acabará de, ao assumir o cargo, usou seu corpo para proteger a criança. Enquanto isso, Yan pegou o M4 da polícia armada e apontou-lhe direto para o motorista. A bala passou zunindo pela orelha direita do motorista, fazendo com que ele entrasse em pânico e mudasse de ideia, posição para evitar se atingir. Graças a isso, Yan salvou a criança. Yoan também manteve o jovem juiz em segurança. Acontece que o motorista do ônibus queriam protestar em nome dos pobres aldeões. Perto de sua aldeia, havia uma fábrica de produtos químicos que regularmente despejaram resíduos no rio. A água poluída fez com que muitos moradores da vila ficar gravemente doentes e depois morrer, uma após a outra. Todos processaram a fábrica, dono em tribunal, mas tudo perdido por causa de o poder do dinheiro. Ele conhecia muitos juízes. Assim, todas as tentativas terminaram em fracasso. Sem nenhuma outra opção era entrar no tribunal para exigir justiça. Desta vez, Yoan presidiu pessoalmente o julgamento, diante de todo o país. Os recém-chegados, o juiz nomeado, chamado Gaon, foi enviado para auxiliar na investigação. O rosto de Gaon parecia muito semelhante ao falecido Yoan, irmão. Yoan sabia que seu irmão era morto e Gaon era apenas um estranho. Gaon era íntegro e sério. Ele sempre manteve uma atitude de cansaço em relação a Yan. Gaon temia que Yoan fosse subornado pelo chefe da fábrica, então eles secretamente instalaram um dispositivo de escuta na casa de Yan, escritório. Gaon ainda não sabia como Yoan trataria o caso de uma forma especial. Yoan decidiu transmitir o julgamento ao vivo, então que o povo pudesse decidir o resultado. Ele transmitiu fotos ao vivo de pacientes infectados com águas residuais no tribunal. Nesse momento, o chefe da fábrica manteve a calma porque ele acreditava que ele havia subornado Yan superior, mas ele não sabia que o juiz responsável pelo caso desta vez foi o juiz conhecido como Diabo. Ele também declarou arrogantemente que sua fábrica era alimentando dezenas de milhares de pessoas. Poucas mortes por poluição não foram o suficiente para fechar a fábrica. Ele queriam tornar o veredicto público e deixar claro que ele tinha dinheiro para pagar os danos. Seu advogado disse que ele não sabia nada sobre a fábrica, vazamento de esgoto.
Eles pediram ao tribunal para condená-lo apenas por má conduta interna. Gestão. Ioan discordou. Ele imediatamente chamou uma testemunha importante para depor em juízo. A testemunha era um médico que havia trabalhado na fábrica muitos anos atrás. Ele deixou claro que o vazamento de água havia sido descoberto e relatou ao dono da fábrica. Mas o dono se recusou a consertá-lo porque ele não queria que a fábrica parasse operando. Ele preferiria deixar as consequências acontecerem e depois ao pagamento, compensação do que sofrer a perda de receita. Essa declaração tornou tudo possível. O tribunal ficou em silêncio diante de todos. Extrema indignação. Neste momento, todas as pessoas estavam assistindo ao julgamento, que foi transmitido ao vivo para todo o país. Eles começaram a votação online para decidir o destino da pessoa que causou problemas para o Vila. Todos pensavam que o dono da fábrica era um mau imperdoável pessoa. Percentagem de pessoas que votaram para uma punição severa que ultrapassou 90% de os participantes. Finalmente, Ian anunciou que ele foi condenado a 5 anos em prisão por evitar a morte, doença dos aldeões. Todos os presentes no tribunal estavam insatisfeitos porque a sentença foi muito branda e não é um impedimento suficiente. O proprietário respirou aliviado porque ele pensou que se pagasse um pouco de dinheiro, ele seria libertado mais cedo. E também suspeitava que Ian havia aceitado subornos, reduzir a pena do réu. Mas Ian acrescentou imediatamente uma frase que a situação no tribunal ficou extremamente tensa. Ian disse que o réu havia causado consequências graves e de longo prazo, por causa de sua ganância estúpida. Não apenas ele tirou a vida de inocentes pessoas, mas ele também fez com que os vivos sofrer pelo resto de suas vidas. Ian condenou 47 vítimas totalizando 235 anos de prisão. O julgamento, opinião pública chocada e o ao vivo. A transmissão recebeu apoio entusiástico pelo povo. O governo também estava satisfeito com a forma como Ian se comportou publicamente. Anunciaram todos os veredictos para pessoas. A partir daí, todos os julgamentos, as sessões presididas por Ian foram transmitidas ao vivo para o público assistir. Tudo fazia parte de um espetáculo do plano de Ian para restaurar a justiça e retidão. Certa noite, um jovem mestre arrogante e mimado, viu um velho comendo ao lado do estrada e dirigiu em direção a ele, ameaçando. Ele depois foi embora. O velho estava tão com medo de ter caído da bicicleta e não ousou revidar. Apenas se curvou. Ele levantou a cabeça e saiu correndo silenciosamente. Acreditava que ele era um bom motorista, então ele não diminuiu a velocidade no cruzamento. Ele fez uma mulher perder controle e bate na guia. Os homens também gritaram arrogantemente com a mulher dirigindo. Então ele continuou dirigindo pela cidade como se estivesse exibindo sua força. Todas essas ações foram registradas pela polícia. Swan e Galan, eles buzinaram em perseguição, mas o carro da polícia não poderia ser tão rápido quanto o carro de corrida. Quando os jovens tinham cerca de para despistar a polícia, outro carro de repente chegou e o seguiu de perto. Aquele carro foi conduzido pelo famoso juiz diabólico. O carro de Ian naquele momento mostrou até mais agressividade do que a dos jovens. Aquele carro era um carro de luxo. Os entusiastas poderiam reconhecer isso de imediato. Ian passou de carro e forçou o jovem. O carro amarelo dos homens parou. Então Ian abriu o porta-malas do carro e tirou um pesado martelo de ferro. Ian segurava o martelo e caminhou em direção aos jovens. Carro com um olhar frio como se ele quisesse lidar com ele. Nesse momento, Gain Sua alcançou. Ian queria parar Ian, mas Gaon o segurou. Ian balançou o martelo e atingiu a frente de o carro repetidamente, completamente destruindo a frente do carro. Homens gritaram em pânico e medo para o ponto de ficar sem palavras. Só então, os jovens percebem que a pessoa que o juiz malvado acabará de bater o carro dele. Ian caminhou até o banco do motorista e abriu a gaveta, retirando um pacote de pó branco suspeito de ser uma substância proibida. Ian segurou calmamente o embalar na frente de jovens, que tremia de medo.
Apenas jovens. Deu uma olhada rápida e reconheceu imediatamente que eram drogas. Jovens rapidamente negou, mas Ian deixou claro que suas impressões digitais estavam na sacola de pó. Foi isso que Ian encontrou em Yang, carro masculino. Claro e inegável evidência. Yoan pegou o pacote de branco pó e virou-se para sair. Sob jovens, o olhar de pânico dos homens, jovens homens era completamente atônito, sem entender por que ele foi alvo do juiz. Isso. Os jovens se perguntavam se era porque ele estava dirigindo em alta velocidade agora mesmo que ele estava sofrendo represálias. A verdade não era tão simples. Tudo começou há 10 anos. Jovem, a mãe dos homens era Kyung-hae, atualmente a ministro da Justiça. Há 10 anos, Kyung-hae pisou no pé da sobrinha de Yoan para escapar de um incêndio. Esse ato cruel a deixou gravemente ferido e incapacitado para o resto de sua vida. Depois de seu irmão e a cunhada faleceu, Yoan herdou todos os bens da família. Cancelou imediatamente a doação anterior, plano que seu irmão havia seguido. O objetivo atual de Yoan é se vingar e derrubar o conglomerado coreano, Império. A primeira pessoa que ele atacou foi jovens, filho do ministro Kyung-hae. Naquela noite, os rapazes levaram uma garota para um pequeno restaurante antigo ao lado do rua. Jovens estacionaram o carro dele na frente da porta, então o garçom saiu e pediram aos jovens que estacionassem em outro lugar. Os jovens jogaram as chaves fora e disseram o garçom dirigir ele mesmo. Mesmo que os jovens sabiam que ele não tinha carteira de habilitação, o garçom recusou porque ele não saber dirigir. Isso fez com que os jovens, irritado, levantou-se para atacar o garçom. Jovens repreenderam o restaurante por estando tão deteriorado que nem sequer havia um único manobrista. O chefe ouviu o barulho e subiu correndo da cozinha. Ele perguntou o que estava acontecendo e tentei impedir. Sem dizer uma palavra, os jovens levantaram. Ele deu um tapa na cara do chefe e o esbofeteou. Rosto no meio de uma multidão. Restaurante. O chefe ficou tão zangado que ele estava prestes a reagir quando as pessoas ao redor o deteve. Disseram que os jovens homens eram pessoas poderosas. Jovens também o desafiou em voz alta e mostrou sua atitude arrogante e desdenhosa. A garçonete tentou impedi-lo, mas os jovens não pouparam nem mesmo as mulheres. Após o incidente, as vítimas registraram uma queixa, processo e o caso foi levado a tribunal. Por coincidência, este caso caiu nas mãos do juiz perverso Yoan, o assistente que investiga o caso. Descobriram que esta não era a primeira vez que jovens espancaram alguém. Toda vez que jovens espancaram alguém naquele ano, jovens causaram problemas para centenas de pessoas. Mas as vítimas sempre optou por permanecer em silêncio. Jovem, a mãe dos homens era a ministra de Justiça, e ele ocupou o cargo de presidente do conselho da empresa familiar. Após cada incidente, caso ele fosse denunciado, os jovens enviavam pessoas para segui-los. Ele depois os ameaça. Se não conseguisse assustar a vítima, ele daria eles dinheiro para resolver a questão, e tudo voltaria a ficar em silêncio. Mas, dessa vez, jovens caíram nas garras de Ian. Ian não era alguém que faria desistir facilmente. Yoan continuou a transmitir o julgamento ao vivo para que todos podiam acompanhar os resultados. Mais uma vez, Yoan convidou o povo a votar para destituir Yang Min. O promotor anunciaram que todas as vítimas retiraram seus processos contra filho de Kyoon. O promotor interrogou Yoan quanto ao motivo pelo qual ele ainda queria prosseguir com o julgamento quando havia chega de processos judiciais. Yoan imediatamente convidou o chefe do restaurante para o tribunal que havia sido espancado por jovens. Mas, quando ele foi convidado a falar, o chefe repentinamente disse que não queria apresentar mais processos. Naquela manhã, a mãe dele disse que o restaurante era prestes a se mudar porque alguém havia comprado o prédio. O comprador impôs uma condição que se o chefe quisesse continuar ao fazer negócios, ele teve que retirar o processo imediatamente. Yoan perguntou ao chefe por que ele mudou de ideia de repente. Ontem à noite ele queria levar o processo até o fim. O chefe baixou a cabeça, com as mãos no rosto, apertou com força, mas no final ele tinha engolir sua raiva. Por causa de seu sustento, disse o chefe, que jovens homens estava apenas brincando. Então não havia necessidade de dar continuidade ao assunto.
Jovens, levantou-se imediatamente e disse que não havia mais nada a considerar no tribunal. Os jovens estavam prestes a se virarem. Ele tentou sair, mas Ian o deteve com um gesto severo. Olha! Ian fez um sinal para a câmera apontar diretamente para os jovens e em voz alta declarou. Ian convidou todos que foram prejudicados por ele para se conectar diretamente ao tribunal. Simplesmente fale e conte o que aconteceu e ele pessoalmente lide com isso hoje. Não muito tempo depois, uma garota conectada, seu rosto aparecendo claramente em a tela no meio da quadra. Ela disse que quando era vendedora, alguns jovens a esbofetearam em público. Só porque a garota olhou para os jovens homens, ele a esbofeteou. O diretor forçou. Ela teve que suportar. Antes que ela pudesse terminar, muito mais pessoas se conectaram. Elas relatou a história de ter sido prejudicado por jovens. A tela não era suficiente para exiba todos eles porque o número de vítimas estava aumentando rapidamente. Todos haviam sofrido abusos, humilhação do filho arrogante de Kung Hai. Ian olhou para a pessoa à sua frente e sorriu zombeteiramente. Em meio sob olhares furiosos do público, estava o juiz Ian, que deu o sem precedentes frase. Na sociedade moderna de hoje, Ian, subitamente, aplicou a punição de espancamento com um bastão, causando tumulto em todo o tribunal. De repente, tudo se torna caótico. Este juiz, de fato, fez com que todas as forças tivessem medo e admirado. Depois de determinar os jovens crime, Ian adiou o julgamento até no dia seguinte. O adiamento a frase foi intencional porque Ian sabia que Kyung Hai definitivamente viria vê-lo. Como esperado, naquele dia, Kyung, olá, fui até Ian para implorar por perdão. Ela esperava que ele fosse. Ela foi leniente com o filho para não perder a família. Ian disse que ele poderia ser leniente, mas Kyung Hai teve que admitir que ela havia recebido subornos por muitos anos. Ele pediu que ela admitisse publicamente que ela havia mudado a frase para apoiar os ricos e oprimir os pobres. Ao ouvir isso, Kyung-ji ficou extremamente. Ela estava furiosa. Ela não conseguia acreditar que estava sendo forçado a chegar a esse ponto. Ela estava sob grande pressão porque os crimes do filho enfureceram a opinião pública. As pessoas exigiram que ela renunciasse ao cargo, posição como chefe da BBB porque ela não tem moral suficiente para ocupar o cargo de justiça. Naquela noite, Kyung Hai imediatamente realizou uma conferência de imprensa para controlar a situação na mídia. Diante de a câmera, ela afirmou categoricamente que a lei deve ser justa e imparcial com todos. Mesmo que o criminoso fosse o filho dela, ele deve ser responsabilizado perante a lei. Kyung Hai também expressou publicamente a esperança de que Ian daria uma sentença rigorosa para que filho poderia passar alguns dias na prisão para pensar. Superficialmente, ela fingia que ela seria dura, mas no fundo, ela acreditava que o crime desse jovem só estava causando lesão. Kung Hai calculou isso em apenas alguns dias quando a opinião pública, assim que se acalmasse, ela o levaria secretamente fora. Na verdade, Ian já havia adivinhado. Kung revelou suas verdadeiras intenções. No dia seguinte, quando o julgamento começou, Youngman será condenado à prisão, assim como todos os outros. Pensamento. Em vez disso, Ian aplicou punição de apanhar com um bastão, como uma punição adequada. Se jovens homens gostava de violência e gostava de bater em pessoas sem motivo algum, então ele também deveria. Experimente. Ian anunciou punição de 30 golpes por todo o corpo na ação para assistir ao vivo na tela. O filho de Kyung Hai curvou a cabeça para receber as surras e ela estava tão furiosa que ela quebrou a TV. Kyung Hai não conseguiu. Acredito que Ian ousou falar publicamente sobre isso. Impor uma punição como no Oriente Médio. Idades. Ian permitiu que o povo votasse. Aqueles que concordaram em ser espancados com um joystick pressionou o botão de suporte. O número de pessoas que votaram pelo sim. O botão subiu rapidamente na tela. Muitas pessoas ficaram tão entusiasmadas que elas continuou pressionando o botão sem parando. O jovem estava tão furioso que seu corpo inteiro tremeu quando ele viu o número de votos disparando. Ele gritou e repreendeu o povo por ousar fazer isso, decidir sua punição. Mas então os homens se ajoelharam e imploraram a Ian que os perdoasse. Não importa o quanto os jovens, por mais que implorasse, Ian ainda não havia mudado de ideia. Decisão.
Após o veredicto, Yoan partiu o tribunal e deixou para trás o veredicto, deixando todos atônitos e eufóricos. Porque Kyung-hae tinha anteriormente a punição proposta a ela foi forçada a assinar a ordem de execução. Sob pressão na opinião pública, Kung-hae teve que reprimir a raiva e fechar os olhos para assine a ordem de execução. Não demora muito. Depois, o filho de Kyon foi levado para o local da execução diante da mídia. Muitos funcionários de alto escalão e jornalistas estavam presentes, e a execução foi transmitida ao vivo. Jovem, o homem foi despido e amarrado, firmemente preso a uma estrutura de madeira em frente a milhões de espectadores. O carrasco deu um passo à frente. Toda vez que ele estava espancado com um pedaço de pau, alguém iria grave tudo. Pessoas de todo o mundo, o país inteiro assistiu a essa cena em rede nacional televisão. Embora fosse um tanto cruel, as pessoas se sentiram satisfeitas e extremamente animado. O filho de Kyung-hae só sabia como bater em pessoas desde que ele era jovem e nunca tinha apanhado de volta. Inesperadamente, hoje ele estava amarrado e espancado publicamente na frente de tantas pessoas. Câmeras. Após apenas alguns golpes, o jovem, a cabeça dos homens doía tanto que ele desmaiou. Ele não suportava a intensidade, dor. Mas o castigo não havia terminado ainda. O carrasco esperou pelo jovem. Homens acordaram e continuaram a bater. Naquela noite, Gon foi procurar Yoan e expressou sua oposição à punição de espancamento com um bastão. Gan acreditava que mesmo se o filho de Kyon fosse culpado, ele deve ser julgado de acordo com a lei clara. Mas Yan entendeu que Jian ainda era jovem e não tinha plena consciência disso, compreender a cruel injustiça do real sociedade lá fora. Yoan não argumentou, ele só deu a Gan um pequeno dispositivo de gravação oculto. Este era o dispositivo de escuta que Gan tinha colocado secretamente no escritório de Yoan, porque ele suspeitava que Yan estivesse levando subornos. Gan queria verificar o de Yoan, a própria inocência. Yoan sabia disso desde cedo, mas ele ainda era tolerante porque Gan era muito parecido com seu falecido pai, irmão. Olhando para Gan, Yoan sentiu como ele estava visitando seu irmão que morreu em um incêndio de anos atrás. Yoan disse que ele iria gradualmente revelar a verdadeira face disto, um mundo cheio de mentiras. Naquele momento, os dois ouviram um som estranho vindo de o canto do escritório. Gan se virou ao redor e ficou chocado ao descobrir que era o som de uma bomba relógio, contagem regressiva. Sem hesitar, Yan imediatamente correu e empurrou Gan longe. A bomba explodiu violentamente, fazendo com que os dois voassem dezenas de metros de distância, em meio à fumaça e ao fogo. Yan imediatamente carregou Gon inconsciente, longe da cena. Yoan levou Gan para sua própria casa. Na verdade, Yan tinha sua própria casa, propósito ao decidir manter Gan ao seu lado assim. Gan parecia muito com o irmão de Yoan, que ele sentia que era revivendo seu passado doloroso. Quando Gan, ao acordar, ficou surpreso e perguntou por que ele foi trazido para cá. Yoan mentiu dizendo que ele, como ainda não sabia quem era o culpado, ele continuou. Gan está aqui para garantir sua segurança. Na verdade, Yan conhecia o mentor, mas ainda assim, mentiu para a mídia. Yoan anunciou ao público que ele não havia identificado o culpado ainda não foi identificado, mas será capturado em breve. Ao mesmo tempo, Kunji chegou à prisão e viu seu filho deitado em seu lado. Depois de ser espancado, ele não conseguiu virar-se enquanto dorme. Homens jovens, o corpo estava coberto de feridas. Então, Kyung-hae imediatamente convidou mídia. Ela tirou fotos de todos os ferimentos no corpo de seu filho. Então, Olá, pedi ao editor de fotos para ampliar a imagem, feridas e espalhá-las pelo jornal. Diante da imprensa, Kyung-hae disse que a sentença de Yoan foi cruel demais, desumano. Kyung-hae liderou deliberadamente opinião pública para ganhar simpatia e fazer o povo vir as costas para Yoan. Antigamente, um pássaro caiu de repente na mesa, assustando a garota na aula. O menino sentado ao lado dele viu e imediatamente pegou uma régua de ferro e espancaram o passarinho até a morte. A turma inteira o culpou, dizendo que o pássaro era tão fofo.
Por que ele o matou? O menino ficou em silêncio e não fez nada, sem dar desculpas, apenas baixou a cabeça e suportou os olhares de desprezo. Daquele dia em diante, em seguida, ele se tornou alvo de bullying e ridicularizado por muitos dias. Mas o menino fez: não se irrite nem reclame, apenas fique em silêncio, suportar tudo. Um dia, um estudante em a turma descobriu que o pessoal pertences haviam desaparecido. Depois disso, quase metade dos alunos descobriu que seus pertences também haviam desaparecido. Estranhamente, todos os pertences estavam encontrados com a pessoa sentada ao lado de ele. Depois disso, toda a turma, todos se rebelaram, exceto aquele garoto, correu para lutar. Ficou claro que a pessoa quem fez seus amigos brigarem foi Ian. Ele era jovem. Ele era assim quando ele era jovem. E quando ele cresceu, Ian ficou ainda mais frio e mais imprevisível. Quando ele se tornou juiz, ele foi rotulado de demônio por causa de seu julgamento extremamente rigoroso. Contanto que se o crime caísse nas mãos de Ioan, ele iria definitivamente receberá o mais pesado punição. Um dia, o caso de uma pessoa famosa cometendo atos depravados foi repentinamente transferido para Ian. O réu era Sun, um ator famoso por sua aparência e grande base de fãs. Ele frequentemente contatou secretamente fãs do sexo feminino, atraiu-as para que se reunissem em particular, e então praticaram atos pervertidos. Muitas vítimas ficaram traumatizados mentalmente, mas não têm a coragem de se manifestar para denunciar Sokun. Ian decidiu fazer uma transmissão ao vivo, julgamento para todo o país acompanhar. Ian queria que as pessoas testemunhassem claramente a verdadeira face da celebridade falsa. O promotor recomendou 20 anos de prisão, sentença mais castração química. A proposta deixou-os com atônito. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ioan concordou silenciosamente, mas percebeu que havia algo suspeito por trás do proposta. Porque o promotor a acusação neste caso recaiu sobre Kyung-hae, que estava próxima de Kyung-hae, subordinado. Ioan sabia que se ele concordasse a essa punição, Kyung-hae aproveite a oportunidade para atacar Ioan, porque a castração química era muito extremo. E foi fácil para o público. Em resposta às críticas, Ian anunciou uma suspensão temporária do julgamento. Considere uma solução mais completa. Ian, tive que encontrar um jeito de fazer o Sokun não escapar da punição ainda é claramente possível. Legal. Ao mesmo tempo, Ioan não podia que Kyung-hae aproveite isso para atacá-lo. Naquela noite, enquanto Sukun estava dormindo na prisão, ele de repente teve um pesadelo. Em seu sonho, Sokun viu ele próprio estava amarrado a uma mesa de operação. Ioan se aproximou com uma tesoura. A cena fez com que ele suasse e acordasse com medo e pânico. No dia seguinte, o público de Sokun, o julgamento prosseguiu sob a liderança de Ioan, presidência. Ioan condenou Sokun a 20 anos de prisão, o que tornou Sokun respira aliviado. Mas Ian imediatamente disse que o lugar de a execução não ocorreu na Coreia. Ioan anunciou que Sokun seria transferido para uma prisão especial no exterior para pedófilos. Ioan mostrou um vídeo apresentando o local, incluindo imagens formativas e uma mensagem de boas-vindas. A equipe da prisão filmou o vídeo de boas-vindas ao prisioneiro coreano, que estava prestes a ser transferido. Sokun viu isso e entrou em pânico imediatamente. O rosto dele empalideceu como se ele estivesse prestes a desmaiar de medo. Aquela prisão era famosa pelo seu regime de detenção severo. Isso fez a vida dos prisioneiros é pior que a morte. Diz Kun, os crimes agora seriam punidos com dias de prisão, tortura contínua. Toda a plateia apoia a forma como Ian lidou com a questão. Apenas Jian ainda se opunha veementemente. Gaan achava que Ioan estava se aproveitando da situação de sua posição para fazer justiça de uma forma pessoal. Ioan disse calmamente que Gaan era muito jovem para entender a verdadeira face deste mundo. Então Ioan preparou um terno extremamente caro e relógio personalizado para Ganon. Ioan disse a Gan mudar e se preparar cuidadosamente porque eles estariam participando de um evento especial. Quando Gaan saiu de terno, a aparência brilhante chamou a atenção imediatamente, a atenção de todos. Eles desceram para a garagem juntos. Ioan deixou Gaan dirigir o carro de luxo para a festa naquela noite. A festa reuniu autoridades de alto escalão e os maiores magnatas da Coreia atualmente.
Como, assim que chegaram, Gaon estava cercadas por mulheres poderosas, competiram para tirar fotos com ele. Yoan vi isso e imediatamente dei um passo à frente e puxou Gaon para longe do barulho, multidão. Depois, eles foram para a área VIP, que era verdadeiramente apenas para os poderosos, classe alta. Não apenas o presidente, mas também muitos presidentes de poderosos. Havia conglomerados presentes. Essas pessoas chefiavam uma organização que utilizava o nome da instituição de caridade para prender bens. Eles aproveitou-se da confiança do povo para desviar doações para benefício próprio. Kion, olá, eu era acionista do conglomerado. Isso estava por trás de todas as coisas sujas. Ela era ainda mais perigosa do que aqueles pessoas ricas com poder no governo. Tirando vantagem dela, cargo como ministro da Justiça, Kunji manipulou a lei em seu próprio benefício. As pessoas que estavam cuidando da festa naquele dia eram todos chefes de empresas falsas. Ajuda. Até o presidente era um grande acionista do conglomerado que ocultava muitos crimes por trás disso. Gaan ficou chocado pela verdadeira face do aparentemente moral classe alta. Ele não conseguia acreditar nisso. Pessoas que se diziam nobres viviam. Que mentira! No caminho de volta, Yoan disse francamente que seu objetivo era lidar com todos eles. Yoan então levou Gaan para uma prisão. Gaan ainda não entendia a intenção, mas Yan disse que tinha. Investigaram o histórico de Gaan para muito tempo. Muitos anos atrás, Gaans, os pais foram assassinados e o assassino estava sendo mantido lá. Yoan perguntou ao diretor da prisão para trazer essa pessoa para fora, para que Gaan pudesse encarar a verdade com seus próprios olhos. Mas quando Gaan viu aquilo, ele insistiu que esse homem era não o assassino de seus pais. Yoan disse que já sabia de tudo e que isso era apenas alguém contratado para ser preso. Em vez disso, o verdadeiro assassino havia perguntado que raio usará seu poder para mudar a situação dele. Identidade. Todo o sistema estava coberto para o assassino, transformando um crime em um jogo preto e branco. Depois de ser preso, ele ainda sorriu e saiu o carro como se ele nunca tivesse cometido crime. Os pais de Gaon foram as vítimas do assassino. Naquele dia, quando Gaon uma garota estava prestes a usar uma faca para matá-lo. Ele foi impedido e ela segurou a lâmina. Não queria que ele fosse arruinado pela sua erupção cutânea. Ações. Ela aconselhou Gaon a ficar racional. Muitos anos depois, Gaan se tornou um juiz porque ele acreditava que a justiça poderia punir criminosos. Gaan acreditava que somente a lei poderia criar tais pessoas. Sofrerão as consequências que merecem. No entanto, o encontro com Yoan fez Gaan perceber que o mundo não era simples. A pessoa que matou os pais ainda estava viva lá fora enquanto pessoas inocentes estavam. O verdadeiro assassino foi forçado a ir para a prisão. Usou dinheiro e poder para se promover, parecer inocente perante a lei. Gaera ficou extremamente zangado quando percebeu que o mundo era mais injusto do que ele havia sido. Pensou. Yoan disse que o mentor por trás do assassinato dos pais de Gaan estava Kung Hai e o conglomerado. Eles conspiraram para trocar o assassino, forçando para que os inocentes levem a culpa, proteger os ricos. Essas pessoas fraudaram milhares de pessoas, roubando-lhes o dinheiro, ativos por muitos anos. Eles causaram muitas mortes injustas, incluindo a de Gaon, pais biológicos. Yoan levou Gaon para base secreta onde seus associados de confiança estavam esperando. Eram pessoas que foram ajudados por Yoan e também vítimas desses magnatas. O grupo incluía um advogado da polícia e um coletor de inteligência. Gaon olhou de perto, reconheceu uma garota que denunciou Sookun em um julgamento transmitido ao vivo. Ela foi a primeira pessoa a falar publicamente sobre isso, expor seu comportamento doentio. Todos eles uniu forças com Yoan para lutar contra o grupo de magnatas que estava desviando o país. Depois de se conhecerem, Yan levou Gaan para um subúrbio tranquilo nos arredores da cidade. Aqui, Gaan viu pela primeira vez o tempo foi o verdadeiro assassino de seus pais. O assassino ainda vivia despreocupado com sua esposa e filhos. Longe na cidade, eles desfrutavam de uma vida próspera, enquanto o assassino, que deveria ter sido na prisão, vivia confortavelmente como uma pessoa verdadeiramente inocente.
Gaan era extremamente irritado e queria correr para mate o assassino imediatamente para se vingar. O passado. Mas Yoan o deteve a tempo. Yoan não deixou Gaan afundar ainda mais. A ação precipitada errada. Yoan disse, se Gaan matou alguém, como ele reagiria à pessoa que ele amava? No dia seguinte, Gaan foi visitar Suan com um grande peso no rosto. Coração. Ele sondou a reação dela. Ele perguntou o que ela faria se ele matasse alguém. Ela ainda respondeu inocentemente. Suan não achava que Gaan faria alguma coisa ilegal. Os dois cresceram juntos, eram namorados desde a infância, escola primária. Quando eram jovens, sempre que Gaan era intimidado, Suan encontraria um jeito de protegê-lo. Era também por causa de Gaan que Suan era determinado a ingressar na força policial para lutar ao lado dele. Mesmo que eles nunca se amaram oficialmente, eles já estavam juntos há muito tempo em seus corações. Naquela noite, Gon retornou silenciosamente para a casa onde morava o verdadeiro assassino. Gon entrou na casa e olhou diretamente para a pessoa que causou os danos aos seus pais. Mortes trágicas. O assassino entrou em pânico e caiu de joelhos quando Gon mencionou os nomes dos pais. O assassino fingiu para se arrepender e disse que viveu cada um de seus dias, dia de tormento e dor. Gaan estrangulado, o assassino e tentou extravasar a raiva, mas foi inesperadamente interrompido por sua esposa e crianças. Vendo o assassino, parentes, Gaan não suportava matar, não o atingia mais. O assassino continuou. Ele chorou e disse que estava se redimindo por seus pecados, crimes. Yoan então apareceu e puxou Gaan e o assassino fora do pequeno casa. Yoan trancou a esposa do assassino e crianças lá dentro. Yan disse a Gaan para segure o assassino com firmeza enquanto ele começava derramando óleo pela casa. Yan derramou óleo na pilha de dinheiro no quintal e atearam fogo em tudo. O fogo rapidamente, as chamas se alastraram e incendiaram a casa e as pilhas de dinheiro. O assassino entrou em pânico e correu para a pilha de dinheiro, deixando sua esposa e filhos no chamas. Gaan ficou atônito. Agora Gaan percebe que nunca realmente arrependeu-se. O assassino enlouqueceu quando ele descobriu que todo o dinheiro estava falsificado. Yoan impediu Gaan de entrando na casa para salvar a esposa e filhos do assassino porque a esposa e os filhos do assassino tinham sido salvos antes. O assassino chorou e implorou por perdão quando viu aquilo. Sua família estava segura. Ele disse a eles que ele não tinha dinheiro, mas a verdade era que o dinheiro veio de seus antigos golpes. Depois, ao ser preso, ele perguntou a Kyung-hae e os Chabres para cuidarem disso, então ele poderia escapar do crime. O assassino contrataram outra pessoa para ir para a cadeia em vez disso. Ele viveu na vida real como se nada havia acontecido. Ele mentiu para o seu esposa e filhos que ele não tinha nada, e então agiu com arrependimento. Mas graças a Yoan, ele usou fogo para fazer o assassino revela sua verdadeira natureza. Gaan testemunhou a verdade com seus próprios olhos, e seu coração estava pesado com a provação. Acontece que tudo, desde do começo ao fim, tudo não passou de uma atuação do assassino. Yoan deu uma faca para Gaan e Gaan ordenou que ele o matasse imediatamente se ele queria. Gaan olhou para o assassino. Seus olhos ainda fingiam ser de piedade. Após alguns segundos de reflexão, Gaan suspirou e jogou a faca de lado. O assassino riu com satisfação, porque ele pensou que tinha enganado Gaan novamente. Gaan disse a Yoan para usá-lo para confrontar os magnatas. Gaan perguntou onde o dinheiro de verdade era. Yoan respondeu que ele tinha enviado alguém para levar tudo embora. Na manhã seguinte, cada família recebia uma caixa de presente especial. O presente, a caixa de presentes era para famílias que tinham sido vítimas do golpista. Yoan pessoalmente distribuíram o dinheiro e devolveram justiça para os pobres. No dia seguinte, Yoan tinha o apoio pessoal da ministra Kyung-hae. A secretária trouxe de volta. Eles se prepararam para interrogá-lo. Jia pediu a Yoan para conseguir algumas barras de ouro de verdade. Cada barra valia 500 milhões. Gaan deu 3 barras em discutir para atrair a secretária a trair, mas ele permaneceu calmo e impassível. Aquela grande quantia de dinheiro. Tentou aumentar para 5 barras, mas a secretária ainda se recusava a cooperar.
Yoan foi embora. Entrou e viu que Gaon ainda não tinha entrado. Convenceu a secretária. Então ele agiu pessoalmente. O estilo de Yoan era diferente. Yoan não convenceu com palavras, mas com táticas. Yoan perguntou ao secretário se ele quisesse 2,5 bilhões. Ele permaneceu firme. Yoan imediatamente trouxe de volta uma barra de ouro e a quantidade era agora apenas 2 bilhões. Yoan perguntou novamente e a secretária começou a se sentir estranha, porque a forma de negociar tinha mudou. Yoan pegou outra barra e a quantidade de ouro agora era de apenas 1 bilhão. O secretário começou a ficar confuso. Sua mente não conseguia mais ficar em silêncio. Calma. Yoan estava prestes a dar o último passo. Barra de ouro. Quando a secretária correu para e abraçou o ouro com força. No final, ele assentiu com a cabeça, concordando em cooperar, porque a quantia de dinheiro era grande. Talvez ele tenha sido secretário pelo resto da vida. Ele dedicou a vida a isso. Esse era o preço por hesitar por um momento de fraqueza, se perdendo. No fim, eles subornou com sucesso os amigos próximos de Kyung-hae, secretária. Naquela tarde, Suan dirigiu lar para a sobrinha deficiente de Yuan. De certa forma, os dois acidentalmente testemunhei uma luta caótica no meio da rua. Sendo um policial, Suan saiu imediatamente do carro e tentou impedir o incidente. Descobriu-se que era uma National falsa, grupo de transmissão ao vivo de resgate especializado em agredindo estrangeiros. Eles pensavam que estrangeiros vieram aqui para roubar empregos, casar com mulheres coreanas. Suan tirou uma arma para reprimi-los, mas o líder desafiou-a em voz alta. Ele ordenou aos seus alunos mais jovens para cobrir a câmera para preparar atacar a polícia. Ao mesmo tempo, Ian recebeu um telefonema de sua sobrinha, dizendo que eles estavam em perigo. Yoan e Gaon correu imediatamente para o local, quando souberam que a sobrinha de Yoan estava em problema. Esses gangsters eram muito arrogantes. Eles queriam derrotar Su-Yan. Havia também alguém que queria arrastar a sobrinha de Yoan para fora do carro. Naquele instante, os dois chegaram. Gaan entrou correndo e deu um soco. Yoan o estrangulou, o líder no meio do cerco. Yoan estava extremamente zangado com a pessoa. Ele ousou tocar em sua sobrinha. Isso foi o limite final de Yoan. Quando Yoan quase estrangulou o líder até a morte, Suan apontou uma arma e pediu para Yoan parar. Yoan soltou-a e levou sua sobrinha embora. Dali, seus olhos frios e sem. Dito isso, Suan ordenou a prisão de toda a gangue que se especializava em transmissão ao vivo para incitar a violência. Isso, à noite, Ian convocou todos os seus associados para executar seu grande plano. Ele disse isso. Era hora de agir. O primeiro passo era separar Kyung-hae dos magnatas. Então eles se aproveitariam disso. Conflito para derrubar todo magnata. Mundo que os manipulava. O próximo julgamento visava punir um famoso streamer que incitou a violência online. Ele frequentemente transmitia insultos a outras pessoas ao vivo em transmissões ao vivo e receberam presentes em troca de atos. Ataque de honra. Os espectadores só precisavam pagar dinheiro para o streamer insultar e até ameaçam a pessoa que eles designado. No tribunal, o streamer ainda tentou justificar todas as suas ações como sendo para o benefício da Coreia. De Yoan, veredicto único. Yoan o obrigou a usar uma pulseira GPS para que todo o país poderia monitorá-lo diretamente. Uma pessoa que vivia escondido atrás da tela, agora exposto ao público. Pessoas que todos tinham sido vítimas do streamer. Sabia onde ele estava e veio para vingança impiedosa contra ele. Ele se tornou um alvo na rua sendo espancado enquanto caminhávamos e ninguém se importou em defendê-lo. Muitas pessoas até o abandonaram. Transmitiram seus ataques contra ele para obter mais visualizações. O impacto do incidente espalhou-se rapidamente, causando reações na opinião pública. Começaram a duvidar de Yoan. Algumas pessoas pensavam que esse tipo de veredicto tinha ultrapassou os limites da lei nacional. A ministra Kyung-hae estava ciente da oportunidade. Tinha chegado. Ela queria aproveitar a oportunidade disso para eliminar Ian. Kyung-ji convocou a mídia nacional e realizou um teste online para experimentar Ian. Desta vez, Yoan era ré, e ela estava confiante que ela tinha vantagem.
Kyonji trouxeram uma garota que havia acusado Sokun de transgressão. Essa garota se levantou e disse que Yuan forjou provas para aumentar a pena do réu. No tribunal, Kenny preparou-se para a garota fale abertamente e acuse Yuan em público. Inesperadamente, quando ela apareceu no tribunal, ela disse que Kyonhai havia forçado a garota inventa histórias para prejudicar Yuan. Acontece que tudo era uma armadilha preparada por Yan, fazendo com que Kyonhai cair dentro. Antes que ela pudesse reagir, Yuan continuou a anunciar uma parte de notícias que chocaram o tribunal. Yuan trouxe o assassino dos pais de Gavan para o tribunal, chocando a todos. Esse cara deveria estar na prisão, mas Kyonhai usou seu poder para transformá-lo. Que outra pessoa vá para a prisão em seu lugar. Após ouvir isso, Kyonhai ficou. Entrei em pânico e fugi imediatamente do tribunal. Kung-hai então foi para o presidente para pedir ajuda. Ela esperava que ele ajudá-la a escapar. Mas o presidente estava tão feliz que não conseguiu esconder sua intenção de destruir Kunji. Sihai avisou que se ela desmaiasse, ela iria revelar todos os crimes que ela havia cometido. Inesperadamente, a esposa do presidente entrou e a ameaçou friamente. A esposa do presidente disse a Kyonhai para ir embora à frente e revelá-los, mas seu filho iria primeiro tem que morrer. O presidente e a esposa revelou a natureza maligna deles, causando Kyonhai está tremendo da cabeça aos pés. Naquele momento, ela estava realmente desesperada. Situação sem saída. Naquela noite, Yan e Gan vieram visitar Kyonhai e ela se ofereceu para cooperar. Eles queriam que ela derrubar o presidente e derrubar todo o grupo de magnatas. Kung-hai disse as duas saírem da sala. Ela precisava hora de pensar. Depois de Yuan e Gan à esquerda, Kung-hai sacou silenciosamente uma arma e morreram na hora. As duas pessoas, completamente alheia, pensou que ela iria concordar em cooperar. Eles queriam usar Kyonji para derrubar o presidente e todo o conglomerado. Agora, o plano finalmente desmoronou sem nenhuma chance de reversão. Enquanto isso, o presidente e os conglomerados formar uma equipe e escolher uma área para bloqueio. Então eles espalharam notícia para todo o país de que havia uma epidemia grave lá. Então, as pessoas todos foram levados embora. Eles foram levados para um centro secreto de pesquisa humana. Yuan ouviu a notícia e tomou uma atitude. Ele recorreu à mídia para pedir esclarecimentos públicos. Opinião. Yan pediu um gerador e equipamento de transmissão de sinal para a área epidêmica porque a estação de TV estava controlados pelo governo. Os homens de Yan os conteve à força. Enquanto isso, Yan e alguns outros subiram ao telhado de um prédio para transmitir tudo ao vivo. Abaixo. A cena capturada pela câmera deixou todos atônitos e incapazes de acredite. Eles viram claramente que isso foi uma conspiração e não uma epidemia. Yuan imediatamente transmitiu ao vivo e expuseram tudo na televisão. Pessoas de todo o país ficaram horrorizadas ao ver o que viam. A verdadeira face da área de quarentena. O presidente ficou furioso. Assim que ele viu a transmissão ao vivo e imediatamente enviou pessoas para sabotá-lo. A pessoa que chegou o capanga que tinha sido condenado por Yan no julgamento anterior. Ele trouxe consigo seus subordinados para impedir Yan de transmitir o próximo imagem, mas o grupo de Yan ocupou o telhado do prédio e bloqueou todo entradas para o topo. Impossível de abordagem, o grupo de subordinados, estando embaixo, atiraram pedras, ferindo Yan. Um velho que estava por perto queria parar ele, mas foi repentinamente atingido na cabeça com um graveto. Bem na frente de todos, subordinados do presidente, ousou matar o velho. Com o apoio do presidente, esse cara se tornou ainda mais arrogante e desrespeitoso. Neste momento, o presidente estava furioso e chamou a todos para dar ordem. A transmissão ao vivo será interrompida. No entanto, a emissora de TV estava completamente controlada e bloqueado por subordinados. Não havia outra maneira. Então ele ordenou que toda a energia do país, mesmo com a rede elétrica fora de serviço, os telefones das pessoas ainda tinham baterias. Todos podiam assistir a transmissão ao vivo. Quando as pessoas na área de quarentena viu o velho sendo espancado até a morte, eles imediatamente começaram a protestar ferozmente.
Eles ficaram indignados com cena e recusou-se a ser enganado. Mais tempo. Assim que Yan terminou, ao ser transmitida a notícia, Swan de repente chegou dirigindo. Assim que ela saiu do carro, um homem. Ele se aproximou silenciosamente por trás. Ele ergueu a arma, apontando diretamente para Su. O coração de Yan disparou e ele puxou o gatilho, sem hesitar. Sua morreu ali mesmo. Os braços de Gan, manchados de sangue em seu branco camisa. Gan gritou de dor. Sua foi de partir o coração ver a garota que ele amava cair. Gan então olhou para Yuan com frieza, olhos e disse que queria tirar vingança contra todos. Gan está convencido que o mentor por trás de Suan, o assassinato é o presidente e esse caos, um dos homens de confiança do presidente. Os subordinados foram capturados por Yuan. Grupo. Eles decidiram agir imediatamente. Eles começaram experimentando o culpado. No dia seguinte, o grupo de Yan realizou um julgamento especial e sua transmissão em todo o país. Eles anunciaram que se alguém ousasse interromper o julgamento, isso aconteceria. A pessoa era culpada por isso. O presidente começou a entrar em pânico porque ele estava com medo de que seu subordinado revelasse toda a verdade. Principalmente depois do transmissão ao vivo, as pessoas começaram a duvidar se houve uma epidemia real ou não. O presidente imediatamente ligou à chefe da equipe de pesquisa, Sanan, para discutir. Se as pessoas duvidassem da epidemia, em seguida, criem uma epidemia real para mostrar a eles apenas causar uma pequena onda de vírus, infecções e depois amplificá-las em todo o país. Eles queriam transformar a área de quarentena em uma epidemia real, legitimar a mentira. O Tribunal Especial, organizado por juízes coreanos, realizou uma transmissão ao vivo, julgamento por meio de transmissão ao vivo em todo o país. Yoan propôs a pena de morte para o assassino e depois o executou com alta choque elétrico de voltagem. No entanto, ele seria poupado se revelasse a mente por trás do assassinato do velho. O assassino permaneceu em silêncio porque o presidente veio pessoalmente ontem à noite para dar-lhe instruções. O presidente prometeu cuidar do sistema elétrico e garantir que ele não morresse durante o julgamento. O presidente também prometeu que, se você conseguisse suportar, eu lhe daria dinheiro que você nunca ficaria sem. Vendo que o assassino ainda estava teimoso, Yan decidiu convidar o epidemiologista. O médico havia dito a Yan ontem que não havia absolutamente nada. Surto epidêmico. Yoan o preparou para o tribunal, mas Yoan ligou para ele muitas vezes, mas o médico não apareceu. Mais tarde, Yoan descobriu que havia morrido. Misteriosamente seu corpo foi confirmado positivo para o vírus. Yoan claramente entendeu que aquilo era uma artimanha suja pelo presidente para encobrir pistas. No entanto, Yoan ainda não tinha provas concretas, então ele não podia expor o presidente. Yoan deu ao assassino uma última chance. Ele só precisava para revelar o mentor e ele seria. O assassino foi poupado. Ele estava muito confiante, porque ele acreditava que o presidente havia prometido protegê-lo até o fim. Os resultados da votação popular anunciaram e a maioria optou por executem-no por eletrocução. O carrasco ligou o choque elétrico, interruptor causando o corpo inteiro do assassino para saltar continuamente, exatamente como ele estava prestes a morrer. A eletricidade estava. De repente, a ligação foi interrompida e todos ficaram surpresos. Acontece que era Gaeon, que interrompeu a execução e apareceu diante da mídia. Desapareceu. Revelado que Yoan havia falsificado provas para aumentar a pena do réu. O presidente e os magnatas observando a transmissão ao vivo foi extremamente satisfatória com a situação. Inesperadamente, Yan e Gaon, que costumavam ser companheiros de equipe, voltaram-se uns contra os outros. Graças a essa ação, a pena de morte por a eletrocução foi oficialmente abolida. Na hora, todos se perguntavam por que Gaon mudou repentinamente em um momento tão importante. Tempo. A verdade é que Gaon suspeita de Yoan é quem está por trás de Suyan assassinato. Há alguns dias, Gan, o mestre, veio entregar-lhe o diário de Suyan. O diário revelou que ela havia secretamente investigado um incêndio na igreja que aconteceu há 10 anos. Suan suspeitava que Yuan ateou fogo intencionalmente. Brigar por uma propriedade com seu irmão. O mestre de Gaon pensou que Suan investigou algo, então a matou para encobrir as pistas.
Segurando o diário em sua mão, Gaon seguiu o endereço nele para encontrar a verdade oculta. Gaan foi visitar uma senhora idosa e ela confirmou que Suan viera perguntar sobre o incêndio anos atrás. Jia então continuou a conhecer um guarda que havia trabalhado na igreja naquele ano. Esse cara ainda tem um vídeo da igreja em chamas. Naquele ano, o guarda disse que alguns dias atrás, uma policial veio para perguntar sobre o passado. Logo depois da polícia, o policial saiu e um homem estranho apareceu. Ele o atingiu e saiu às pressas. Ao verificar as câmeras ao redor e seguiu a placa do veículo para encontrar a pessoa casa. Mas quando ele chegou lá, descobriram que o homem não havia morrido muito tempo antes. Gan ligou o telefone para verifique a chamada mais recente, que foi o número de Yan. Quando ele apertou o botão de chamada, Yan respondeu. Isso fez Jia ainda mais certo de que Yan era o culpado. Acreditando que havia sido traído, Gan levou uma faca para a casa de Yan com a intenção de matar Yoan. Mas quando Gaan esfaqueou-o, Yoan agarrou-o ensanguentado, lâmina com a mão. Yan disse que não entenda por que Gan fez isso. Yoan disse que Gan estava sendo enganado. Mesmo que Yan explicou calmamente, Gaan ainda acreditava que ele era o assassino. Suan. De repente, o mestre de Gaan liderou-o. A polícia foi ao local e disse que Yoan era suspeito de assassinato. Yoan era algemado no local. Enquanto isso, Gan ainda achava que ela era a pessoa certa em busca de justiça. Um instante depois, Sona saiu da escuridão com um rosto triunfante. Acontece que todo o incidente foi meticulosamente encenado por Sona. Até o mestre de Gan foi subornado para ajudar a incriminar Yan. Gan ficou horrorizado com perceber que estava sendo usado. De Suan, a causa da morte ainda não estava clara. Depois de ouvir a verdade, Gan ficou chocado. Todo seu corpo estava rígido e ele não conseguia falar. A menina esbarrou acidentalmente em uma vela, fazendo com que o fogo se apagasse. Toda a sala de reuniões. O incêndio causou. A igreja desabou. O irmão de Yoan e a cunhada morreram em um mar de chamas dolorosas. Yoan era o único quem sabia disso, mas por muitos anos ele havia escondido a verdade. Yan mentiu para ele que ele era o culpado, de modo que a sobrinha poderia continuar vivendo com ódio. Após saber de tudo, Gan sentiu extremamente lamentável. Ele não mais acreditava em seu julgamento. Sanan ordenou. Yan seria levado embora. Tudo parecia ter sido premeditado. Gan correu para ir à delegacia pedir ajuda, mas tudo havia sido subornado. Gan retornou para encontrar o mestre que o havia apoiado e Yan desde a infância. Inesperadamente, ele também foi manipulado por Sanan para ajudar com esse plano sombrio. Enfrentou com traição e impotência, Gan decidiu apostar sua última carta. Sanan o presidente inaugurou um hospital secreto para conduzir pesquisas ilegais. Eles, civis capturados como experimentos, os sujeitos e o exterior era guardado por o exército. Gan fingiu ser um entregador e se escondeu em uma caixa para escapar lá dentro. Gan disfarçou-se de médico e trouxe uma câmera para gravar todos os crimes bárbaros. Jia-un, por coincidência, encontrou o presidente e os magnatas vindo ao hospital para um exame de rotina. O médico relatou que várias centenas de pessoas morriam todos os anos, durante o experimento. O presidente não se importou, mas também pediu que eles aproveitassem dos órgãos para vendê-los. Venda todos os itens valiosos e então cremar o resto em silêncio. Tudo registrado. Suas palavras e ações repugnantes. Após o presidente deixar o hospital, Gaon descobriu uma garota que havia ajudado Yoan. Inesperadamente, ela também foi capturada. Aqui. Ela estava deitada ali, esperando ser experimentou. Gaon estava prestes a levar. A menina se afastou quando uma enfermeira apareceu e olhou para ele com desconfiança. Na verdade, essa enfermeira há muito tempo sentia que este lugar estava escondendo algo, mas ela não conseguia sair porque o local era estritamente controlado dia e noite. A enfermeira decidiu ajudar Gaon e empurrou a garota fora num carro de cadáveres. Ela disse ao guardas disseram que aquele era um corpo que havia tido. Todos os seus órgãos foram removidos e precisava ser cremado imediatamente.
Assim, sem mais nem menos, Gaon conseguiu escapar daquilo, pesadelo com a garota e as evidências. No entanto, agora a mídia foi bloqueada e ninguém se atreve a denunciar a verdade. Notícias. Se alguém publicar notícias ilegais, eles será imediatamente processado por ordem do governo. Gaon está num beco sem saída, porque nenhuma emissora se atreve a publicar o vídeo. Gaon vai até seu antigo colega e pede ajuda para encontrar uma maneira de conseguir. A notícia foi divulgada. Enquanto os dois ainda falar é algo que de repente gera notícias de que Yoon morreu na prisão. Gaon está atônito. Todo o corpo treme como se algo estivesse acontecendo. O interior dele desmoronou. Gaon culpa a si mesmo por indiretamente ter causado a Yoon morrer injustamente na prisão. Ao mesmo tempo, naquela época, o mestre de Gaon foi nomeado como o juiz-chefe no meio de uma grande festa. Muitos jornalistas e funcionários estavam presentes. Ninguém sabe qual é o enredo por trás disso. Gaon decide arriscar a vida. Ele escolhe a última forma de publicar verdade. Gaon engana seu mestre para conseguir um quarto vazio e então ele prepara secretamente tudo. Depois que o mestre chegou, Gaon o amarrou. Então Gaon tirou a roupa dele, camisa para revelar a bomba relógio. Gaon escolheu usar a própria vida para forçar o mundo para observar o crime. Quando a bomba estava prestes a explodir, quando Yan de repente apareceu. Yan agarrou Gaon com força e desativou rapidamente a bomba relógio. Descobriu-se que Yan não estava morto. Tudo não passa de um plano para atrair o inimigo para revelando sua fraqueza. Na prisão, onde Yan foi aprisionado, havia muitos seguidores leais que secretamente ajudou. A morte dele foi apenas uma notícia falsa. Anunciaram para fazer o inimigo baixar suas tropas. Guarda. Pouco tempo depois, o presidente e os magnatas deram uma festa para comemorar quando eles pensaram que Yan estava morto. Assim como eles ergueram seus copos em comemoração, a tela da TV atrás deles acendeu-se repentinamente. Na tela apareceu a imagem de Yoon olhando diretamente para eles, calmo e frio. Os magnatas pensaram que isso era apenas uma reprodução de uma gravação em vídeo de Yoon. Vida. Antes que pudessem perceber, Yoon disse calmamente que se despediria de eles. Desta vez, Yan continuou a viver transmissão e trouxe toda a verdade para nos. Imagens da pesquisa secreta, Instituto e a crueldade do presidente. As confissões foram transmitidas. Pessoas de todo o país não conseguiu esconder seu horror quando viram a verdade revelada. Yoon realizou uma votação pública, perguntando ao povo se todos os magnatas deveriam ser executados. Yoon declararam que se 10 milhões de pessoas concordou, ele detonaria bombas para destruí-los. As câmeras mostraram que a área foi bombardeada por completo, sem ninguém forma de recuar. O número de pessoas, a concordância aumentou gradualmente, ultrapassando milhões. Após apenas alguns minutos na transmissão ao vivo, Yoon entrou pessoalmente à sala que contém todo o mal e magnatas desprezíveis. Ele estava no meio deles, segurando o controle remoto da bomba em sua mão. Seus olhos estranhamente calmos. Gaon apressou-se e tentou persuadir Yoon, pare e desista desse plano. Mas Yoon não mudou. Ele empurrou Gon, saiu antes da bomba explodir. Assim que o número de votos chegou a 10 milhões, Yoon imediatamente pressionou a bomba, botão de disparo. A sala inteira explodiu em um mar de fogo. Todo o crime foi enterrado junto com o perpetrador. Alguns dias depois, Gaon foi até a casa de Yoon, casa abandonada, que costumava conter muitos segredos. Gaon pensava que Yan estava morto, mas ele ficou surpreso ao ver a fuga. Mapa deixado sobre a mesa. O mapa claramente explicou como escapar da explosão. Descobriu-se que Yoon não estava morto. Ele levou sua sobrinha e saiu do país para fique longe do turbilhão político. Após esse incidente, Gaon seguiu Yan e tornou-se o juiz supremo. Gaon continuou sua jornada para realizar justiça. Gaon não era mais cego e não houve mais ódio. O filme terminou aqui. Obrigado por